Olá, meu Axé Lover, obrigado pela sua companhia. Como é bom poder contar com o carinho da sua audiência. Vamos começar mais um Soul Black juntos. Antes que você se esqueça, já que está por aqui, se inscreve no canal e ativa os sininhos para estar sempre informado das novidades. É muito importante para nós. Ela é advogada criminalista, especialista em crimes de gênero, direito antidiscriminatório e feminicídios. É escritora, produtora de conteúdo, premiadíssima, linda, elegante, orgulho dos nossos antepassados. Dizem que ela não passa frio, pois está sempre coberta de razão, e que jamais sente fome, pois está sempre jantando o racismo e o machismo nas redes sociais. No Soul Black de hoje, vamos bater um papo com a poderosa Fayda Bello. Fayda, que honra ter você aqui com a gente. Eu tô muito emocionado. Eu sou teu fã e você me salvou na pandemia, viu? Eu tô me achando agora, hein? Não aceitarei menos que isso em nenhum programa. Alegria minha, André, estar aqui num espaço tão importante para que a gente fale, ainda que a miúde, de temas que às vezes doem, mas que a gente precisa informar, a gente precisa falar, para que um dia, quem sabe, isso acabe. Eu preciso deixar registrado que você é ainda mais linda pessoalmente, viu, Fayda? Gente, eu achei que lá era melhor o filtro, mas você está dizendo, eu acredito. Fayda, o que te motivou a compartilhar conhecimento na internet? É muito louco, porque assim, todo mundo acha que eu um dia olhei o teto e falei, vou virar creator, vou virar blogueira. Não, eu sempre fui uma advogada de fórum, né? Só que aí veio o vírus que mudou a vida de todo mundo e os fóruns, obviamente, foram os primeiros a trancar a porta e o último a abrir. E eu sou o quê? Capricorniana, não sei ficar à toa. E eu achava esse mundo online uma bobeira, na realidade. E com esse tempo mais ocioso, eu comecei a ficar mais online e vi quanta asneira tinha ali. Até que um dia, uma moça falou uma asneira dessa, no impulso, eu abri a câmera e falei, epa, não pode não, aí é crime. E expliquei, ok. No outro dia, fui olhar, o vídeo tinha viralizado. E eu fiquei assim, por que que viralizou? Eu não usei a linguagem rebuscada, por que que viralizou? Foi aonde eu refleti que, na realidade, todo mundo, a população tinha anseio de saber mais sobre as leis, o direito. Eles só não compreendiam o que a gente fala. Sim. Porque esse clã nosso, o jurídico, é um clã metida besta. Sim. A gente usa termos que só a gente entende. Mas peraí, o direito é de todo mundo. Eu falei, então eu posso usar o conhecimento técnico que eu tenho para ensinar o direito de uma maneira simples, com uma linguagem inclusiva, para que todo mundo possa ir em busca de justiça. Que maravilha! Olha, o segredo um dos segredos de Fayda Bello é essa linguagem que é muito acessível a todo mundo. Você tem haters? Sabe que não, acho que eles têm medo de processo. Afinal, eu tenho uma OAB bem linda lá fora, né? Então, assim, não tenho, mas eu brinco assim, mas eu acho que é porque eu sou muito sóbria e muito técnica em tudo aquilo que eu falo. Eu sempre abro a boca com um amparo legal. Então, ainda que você não vá com a minha cara, você não pode falar nada, porque não é eu que estou falando, é a lei. E aí, se você acha que a lei é ruim, briga com quem cria lá em Brasília, não é comigo, né? Então, eu acho que essa é a razão de eu não ter tanto, não vou dizer tanto, é nenhum. É alguém que fala assim, eu não concordo. Isso aí está errado, vai brigar com quem cria a lei. Mas hate mesmo, não tenho e eu me orgulho muito disso. Que conselho você dá para quem lida com ódio na internet? Processe todo mundo, né? Mas um outro as redes não são a sua casa. Então, eu acho que vale refletir o que você fala ali. Que espaço é esse que você dá para o outro entrar na sua vida? Né? Então, a gente tem que colocar um limite. Existe uma linha tênue entre o que é a sua vida, que ninguém deve entrar, e o que é o trabalho que você quer realizar.
se é sobre o trabalho que você realiza, processe todos, né? Porque a gente sabe que todo mundo tem liberdade de expressão, mas isso não é alvará, não é liberdade para realizar crime. Todo mundo tem o direito de ocupar esse espaço online sem ser excluído, violentado ou discriminado. Paida, existe racismo judicial? Eu prefiro falar do racismo institucional, porque não é só o judiciário, é a justiça como um todo e os órgãos públicos. Vamos aqui lembrar que a gente sabe que o racismo no Brasil ele é estrutural, mas para que ele fosse alimentado, tinha que criar o quê? As instituições. Sem ela, o racismo não iria se alimentar. Então, isso não é apenas o judiciário, é o MP, é a delegacia, é as câmaras, o município, o estado, as escolas. São vários órgãos que de alguma forma replicam, mas ainda também é importante a gente lembrar, quando eu falo em justiça, a gente ainda fala em um ambiente que é racista, classista e misógino. Sim. Por essa razão, esses corpos estão sempre à margem de ter aquilo que lhe é probo, que é justo, que a lei manda dar. Vou te dar um exemplo. O último anuário deu que quase 70% dos homicídios qualificados por feminicídios foram praticados contra mulheres negras. Esse número é um número agressivo, é um número alto, só que ele mostra uma coisa. Esse crime ele é o último grau do ciclo da violência. Ou seja, é um crime que avisa antes que ele vai chegar. Então, todos os passos antes, essa mulher preta não teve amparo na delegacia e o judiciário. Por conta de quê? Do racismo. Isso faz com que elas também sejam as maiores vítimas de crimes na delegacia, no judiciário. Por quê? Porque a mulher preta ela é duplamente vulnerável. As mulheres, em geral, sofrem por ser uma mulher, sofrem com o machismo. A mulher negra, ela sofre a opressão de gênero e raça. Ela é duplamente vulnerável. Só que no Brasil ela não é vista como duplamente vulnerável, apenas como uma negra. E assim sendo só uma negra, tanto faz se morre hoje ou amanhã. Por isso que esses números estão tão gritantes. E por onde eu passo como uma vitrola arranhada, eu repito a mesma coisa. Enquanto as mesas que pensam, que criam, que pautam ações de políticas públicas que enfrentam a violência contra a mulher for só branca, as mulheres pretas vão continuar morrendo. O Brasil é plurirracial. E essa mesa precisa ter mulheres negras, porque enquanto isso, a política pública alcança apenas um tipo de mulher. Enquanto as mulheres negras, como bem disse a nossa amada Elza, continua sendo a carne mais barata. A minha visão mudou muito, Faida, depois que eu li Interseccionalidade da Carla Cotirene, e a gente percebe que para a mulher negra, né, o buraco é mais embaixo, é bem mais complicado, até que para o homem preto, né? Então é uma situação bem difícil, é muito doído ouvir tudo isso. Você falou sobre o ciclo da violência. De que forma acontece esse ciclo dentro de casa? Então, antes disso, a gente tem que... Eu falo sempre que a gente precisa saber um pouquinho de história do Brasil. Sim. Que a gente passa como a chata, né? Sim. Descansa, militante. Não descanso nada. Porque se eu descansar, aí pronto. Aí acabou. Todo mundo lembra que o Brasil foi um país que ele foi colonizado. Sim. A Europa, ela
trouxe um plano que era a meta dela para o Brasil, enquanto país. E a meta era este homem líder, a mulher, um adereço e um padre. Por que um padre? Porque tinha que lembrar essa mulher que ela tinha que ser bela, recatada e do lar, e não bela e devassa do bar. E porque a mulher sábia edifica a sua casa, ou seja, apanha e fica quieta. E porque a nossa lei, o Estado brasileiro, ele ia ser criado sobre uma forte influência religiosa. E assim nasce o Estado Brasil, assim nascem as leis, com a influência do direito da igreja. E com isso, na lei, o indivíduo, estava escrito na lei, era só o homem. A mulher não era vista nem como um indivíduo. Ela era só um ser que vinha ao mundo para gerar herdeiros para este homem. Ela não tinha nenhum direito. Mas de que mulher que eu estou falando? Eu estou falando da mulher branca, hétero, cis, cristã. Porque quando eu recorto isso para a mulher negra, ela sequer era mulher. Ela era só uma coisa que poderia ser violentada, estuprada e morta, porque não era gente, era um animal. E por isso que ainda hoje a gente recolhe resquícios da forma como o Brasil foi criado, da forma como as nossas leis foram criadas, de homens e para excluir mulheres. Então, ainda que hoje exista leis que diga que não posso agredir uma mulher, eu não posso bater, não posso matar. Olha bem, o homicídio tem uma pena altíssima, 30 anos de reclusão. E mesmo assim, morre uma mulher aqui no Brasil a cada 6 horas. Então, o problema não é só repressão. A gente precisa falar que isso é um resquício histórico que precisa ser combatido com uma educação da mesma forma que o racismo. Uma educação antimisógina, uma educação antirracista, porque você não nasce machista. Você não nasce racista. Você se torna assim. Então, como eu evitar? Eu quero este homem preso. Não, eu quero que essa mulher não morra. Eu quero que essa mulher não apanhe. E como que a gente faz, então? A gente faz isso através da educação. E esse ciclo, ele começa com uma relação abusiva. Por quê? Porque, como eu disse aqui agora, todo esse histórico fez com que a gente achasse que o normal de uma relação é essa hierarquia entre gêneros dentro da nossa casa. Que o normal de uma relação é ela ser abusiva. Que o homem é mais árido, ele é mais bravo, ele é mais agitado, então ele pode às vezes dar um grito, ele pode dizer a roupa que eu vou usar, ele pode dizer as amigas que eu vou poder ter, ele pode dizer inclusive a igreja que eu vou seguir. Só que isso é o início de um ciclo que quando você disser, não, eu vou botar a roupa que eu quero, não, ela é minha amiga, aí pula para o outro grau, que é o soco, o tapa, que aí depois vai falar, olha o que você me fez realizar. Porque é como se esse homem não tivesse agido, mas apenas reagido a algo que você fez. No momento de você achar que você está ficando doida, porque você achava que na verdade era vítima, mas não, realmente, eu errei, eu acho que dá para mudar. E aí volta aquela lua de mel, e depois vem uma agressão mais forte até culminar no homicídio. Mas a gente precisa saber qual é o papel que a gente tem feito para alimentar machistas e racistas na nossa casa. O que eu faço quando eu falo para minha filha arrumar a casa, eu mando o menino ir jogar bola? Mas todo mundo suja, todo mundo come. Por que apenas um tem que realizar o trabalho doméstico? Existe gênero para quem limpa? Para quem come? Eu bato no meu filho, eu bato na minha filha, eles crescem achando que o amor é igual à violência. Eu bato porque eu amo você. Então amanhã essa moça vai levar uma coça do marido achando que realmente o amor é assim. Esse menino vai virar um homem e agredir uma mulher achando que a linguagem do amor é assim. Quantos amiguinhos negros que o seu filho tem? Quantos livros de autores negros na escola do seu filho tem? Você cobra isso?
Quantos autores, cantores, artistas negros você bota para o seu filho e para sua filha ver? Então a gente tem que parar de colocar no colo do poder público que resolva todas as mazelas que o mundo tem, quando, na verdade, a nossa parte a gente não está fazendo. Falo demais, né? Não! Falo demais, né? Cruz, credo. Eita, como fala! Você, Fayda, não só coloca o dedo na ferida, como você levanta pra ver e expõe aqui, ó. É isso. É faladeira. Ela é faladeira. Não, é necessária. Você é muito necessária. Eu vou ficando impressionado, porque você vai falando, a gente vai aprendendo aqui e é uma realidade que fere, que dói, né? E não se esqueçam, hein? O ciclo da violência, o final é sempre a morte. É isso. E Fayda, você falando, eu me lembrei de tudo sobre o amor da Bell Hooks. Quando eu li, eu percebi que eu não fui amado. Eu recebi de tudo, menos amor. A minha vida toda. Bom, vamos seguir. É uma dura realidade. Vamos seguir. Qual a diferença entre racismo e injúria racial? Olha, você sabe que todo mundo erra isso, né? Todo mundo erra assim. Isso. Agora, assim, legalmente, falando agora, no que diz respeito à pena, não existe mais essa diferença, porque há um ano atrás, a injúria racial foi incluída dentro da lei de crimes raciais. Então, agora ela tem a mesma pena que o racismo, de 2 até 5 anos, que pode ser aumentado, mas eu explico melhor. Agora aqui, a injúria racial é um crime contra a honra, ou seja, a minha meta aqui é realizar uma ofensa contra a honra do André. Eu não tenho nada com a Fayda, eu não tenho nada com a Amanda, eu não tenho nada com ninguém. Eu quero ofender a honra individual do André, e para realizar essa ofensa eu uso de elementos relativos à sua cor e raça. No racismo, aqui eu tenho um ódio, uma discriminação contra toda a população negra. Aqui eu tenho um ato que exclui, que discrimina, que coloca como se pessoas negras fossem inferior. Não é sobre o André, é sobre todos os negros. Entrar num bar igual, deixa eu dar um exemplo aqui, o preto, e dizer assim, meu Deus, só tem preto nesse lugar, meu Deus do céu. Guarda-bolsa! Guarda-bolsa que só tem preto nesse lugar. Veja que não é sobre o André, é sobre qualquer negro. Nossa, esse black parece mais uma bucha de bombril. A gente ouviu isso muito quando era criança, né? Parece uma bucha de bombril. Preto tem um black feio, pede. É sobre pretos, não é sobre André. Sim. Então é sempre um ódio sobre qualquer um que seja negro. Não importa se é a Fayda ou se é o André. Essa é a diferença entre racismo e a injúria. A injúria eu quero ofender a honra individual do André e uso fatos relativos à sua cor e raça para isso. No racismo, eu quero discriminar, diminuir, excluir, ofender a população negra em um todo. Lembrando que racismo é crime inafiançável, imprescritível. Então, ainda que você tenha sido vítima de racismo em 2012, você ainda pode denunciar. Quando eu digo que ele é imprescritível, quer dizer que não importa o tempo quando ele foi realizado, o Estado tem obrigação de punir o racista. Por um outro lado, ano passado, graças ao nosso amado Adilson Moreira, foi incluído na lei de crimes raciais, que a gente chama de racismo recreativo. Porque a gente vive em um Brasil que é extremamente racista, porém não aceita que é racista. E se eu não aceito que eu tô doente, como é que vão achar o remédio para mim? Vão achar, porque eu não acho que eu estou doente. E o Brasil, ele não aceita que é racista. E por isso
que a gente roda tanto em círculo. Quando você diz que é vítima de um racismo, fala vitimismo. É mimimi. Sim. No Brasil, as pessoas sequer aceitam o racismo como crime. E quando aceitam, fala, isso era uma piada, era o quê? Uma brincadeirinha. Sim. Só que agora essa piada, essa brincadeirinha, olhe, virou causa de aumento de pena. Quer brincar com o preto? Vai brincar lá na cadeia, que vai ser lindo. Então, assim, não pode mais, graças ao nosso querido amigo, professor Adilson Moreira, que fez os estudos, criou esse termo que realmente fazia o racismo não ser visto como crime, mas apenas como uma brincadeirinha. Vai brincar na cadeia agora. Sim. Eu sofri muito racismo recreativo lá em Mato Grosso e eu não sabia nominar. E aí me fazia mal, eu me sentia, sentia o mal-estar do racismo. E eu ia comentar com a pessoa e ela falava, você é um fresco, isso é mimimi, eu só tô brincando com você. E o brasileiro gosta tanto do racismo recreativo que a gente tem um humorista que lota casas só fazendo racismo recreativo. Quanto mais ele é punido com relação a isso, mais sucesso ele faz. Quanto mais vem à tona as piadas racistas, mais o brasileiro abraça e ainda se esconde nessa capa do não racista. Sim, porque o brasileiro, ele é racista. E vou dizer mais, com esses últimos anos, cada vez que aumenta mais este mundo online, os crimes de ódio racistas também têm aumentado de uma forma, assim, bizarra. Se você olhar os dados, mostram que as maiores vítimas do ódio online são mulheres negras. Sim. Então, esse povo agora acha que, como se tivesse... Não tem aquela menina o desenho que botava aquela capa e... Puf! Eu não lembro... Sheila! Colocava a capa e fum, sumia. Da Caverna dos Dragões? Isso, da Caverna do Dragão. Sheila, ela botava a capa, sumia. Eles acham que estar com esse smartphone na mão é como se eles estivessem invisíveis. Então agora, parece que saiu o racista do esgoto. Sim. Você vê um post de uma mulher negra, você vê um post de um homem negro, você vê uma matéria sobre... Você viu a Miss Universo aqui? Uma mulher linda, belíssima, belíssima. Mas não aceitam que uma Miss pode ser uma mulher negra, porque o negro não é belo. O belo é claro, genuíno, é traços finos. O anjo tem cabelo liso. A cor escura, o cabelo black, ele cheira a animalização, a bruto, a feio. Assim foi plantado. Por isso, ainda hoje, mulheres e homens nesse mundo virtual sofrem tantos ataques. E a gente precisa falar urgentemente sobre isso. Gente, eu tô falando demais, mas eu só vou falar mais da última parte, porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Não, por favor. E outra coisa, que é o quê? E isso tudo aqui que eu relatei aqui, eu abro aqui uma aspas. Onde estão os nossos aliados? Até que página vai o seu antirracismo? Né? O que você faz quando você está numa mesa que você vê um corpo negro ser vítima de racismo? Você fica quieto? O que você faz quando você vê um post que você vê alguém realizando racismo ali? Você passa o feed ou você faz alguma coisa? Então a gente também precisa falar dos nossos aliados fakes, né? Que só botam o rosto quando o caso viraliza. Exato. Que aí quer ficar arrumadinho ali na foto. Aí vai fazer uma alfabetização. Alfabetização. Pois é, aí rola o feed. O dia inteiro vendo ataques, vai, almoça, janta em boate, em samba, em algum lugar, e não faz nada. Então, quando a gente fala sobre ser aliado, sobre ser antirracista, não é sobre você não ser racista. É sobre você não ser racista e sobre você, do lugar que você está,
reprimir. Porque a gente também está cansado de ter que ser nós, corpos negros, todos os dias, ter que falar de um racismo que não foi a gente que criou. Foram os amigos dos aliados que criaram, então eles têm que juntar com eles e resolver esse problema. Não é isso? Exatamente. Tem que inverter essa ordem aí. Exatamente. Prometo que eu não vou falar mais, vou ficar quietinho. Não, mas eu preciso que você fale. Tô falando demais, né? Nossa. Você fala o necessário, Faida. Faida, por que é tão difícil prender um racista no Brasil? Essa é ótima. Você lembra daquela historinha que eu expliquei agora mesmo sobre o machismo? Sim. Como que o Brasil foi criado? Tudo aquilo que eu disse, você reloca agora para o racismo. Quem foi que criou as leis? O homem branco, hétero, cis, cristão. Sim. Quem criou o Estado? O homem branco, hétero, cis, cristão, o judiciário, a delegacia, o município, o Estado. E aí, a gente cai muito no engano de achar que o racismo ele só está ali na rua. Ele só está lá, mas ele também usa toga. Ele também usa terno. Esse racismo ele está entranhado em todas as esferas do poder. Eu lembro uma vez que eu estava numa audiência, um cliente, lá a juíza falou assim, mas acharam umas joias, um vestido e um não sei o quê. Isso era para quê? Minha pombagira, ô doutora. O cliente respondeu ela, está repreendida em nome de Jesus. A mulher começou a dar um ataque na audiência. Eu olhei para ela e falei assim, ô excelência, você tá bem? Você lembra que o Brasil é laico? Não. Você é juiz, hein? Aí ela se recompôs. Que ela viu a merda que ela estava arrumando. Não, doutora, porque... Eu falei, olha lá. O cliente meu é réu, mas amanhã pode ser a senhora. Ah, não, doutora. Racismo religioso. Crime. Excelência. Então é importante que a gente lembre que não é só as ruas. Todo mundo que está ali, seja num governo, numa câmara, num judiciário, numa delegacia, cresceu sobre a grande massa, cresceu sobre esse viés. Hétero, branco, cristão. Então, é como se os negros fossem os outros. Fosse uma vida de menor relevância. Outro dia, esse ano, eu estava dando um curso para o Ministério Público sobre práticas antirracistas. E aí, eu fui lá na ferida, sabe? E mostrar em cada área do Ministério Público, da infância ao criminal, aonde eles estavam largando o racismo andar e passar. E eles ficaram chocados de não visualizar, porque aquele viés que normaliza alimenta isso tudo. Alimenta isso tudo. Eu lembro que eu botei um vídeo sobre a educação, porque você sabe que o ambiente de escola é o ambiente mais violento Sim. contra negros. Sim. Por isso que a alta de jovens, crianças que se evadem em escola, em sua grande massa, são negros. Sim. Eu botei um vídeo e... Gente, o município aprovou o plano pedagógico para o dia 20 de novembro. E o filme era uma moça que ela era o quê? Um saci. Um saci que não podia ficar com os outros porque ela só poderia viver com o saci. Porque o lugar dela era na floresta com o saci e o macaco. A floresta não tinha onça, não tinha zebra, não tinha uma girafa, não tinha nenhum animal.
só tinha o macaco e assassino. E aí, eu coloquei o vídeo, eu falei assim, e aí, o que vocês acharam? Nossa, que música linda! Porque ninguém viu aí. Porque realmente a harmonia era linda. A menininha só com uma perna pulava para um lado, pulava para um outro, ria, abraçava o macaquinho, só a gente junto. A escola só pode ser pretinho junto. Eles não perceberam. Não. E aí eu tive que desenhar. E aí eles ficaram culpados, porque assim, nós somos agentes da lei. Sim. Como que a gente não viu isso? Sim. Então, assim, é importante que a gente use os espaços que a gente ocupa para tentar romper com isso, né? O judiciário ainda é extremamente racista. Sim. Se você olha, e eu levei para esse curso tráfico de meninos brancos e meninos negros. É bem diferente a pena. Sim. É bem diferente até a forma como o juiz julga. É bem diferente o tempo que vai e ficar preso. Eu olhei processos de alimentos de mães negras e de mães não negras. Sim. Há uma diferença rompante. O SUS é uma máquina de violentar corpos negros. O meu primo morreu com 15 anos dentro de uma ambulância porque acharam que dava para ele aguardar, porque negro aguenta dor, enquanto eles iam olhar um bebê, botaram um bebê na vaga dele, com 15 anos, filho único da minha prima. E ele morreu dentro dessa ambulância, por conta do racismo. Sinto muito. Então assim, a gente precisa saber que não é olhar para mim e dizer que eu sou uma macaca. É um sistema que se alimenta diariamente para nos diminuir, para nos excluir. E por isso é tão importante termos vozes em cada espaço desse, para que um dia a gente possa operar uma transformação, para que a gente possa ser vistas como indivíduos realmente que somos. Sim. O que a Paila está falando é muito importante, porque a única forma da gente vencer esse racismo estrutural é a gente ocupando os lugares de poder. Hoje eu vi um candidato aqui à Prefeitura de São Paulo, um que levou uma cadeirada na cabeça, falando que mulher não vota em mulher porque elas são inteligentes, que mulher só vota em homem. Eu fiquei chocado com aquilo, e a gente está em época de eleição, e eu preciso falar que negro tem que votar em pessoas negras com consciência racial, porque também não adianta você votar numa pessoa negra. Eu ia falar isso agora aí, não tem consciência racial. É isso aí, vamos botar uma vírgula. Sobre essa frase que ele disse, quero aqui colocar uma aspas relevante, que é o quê? Realmente, a grande maioria de mulheres não votam em mulheres, e pessoas negras não votam em pessoas negras. E o motivo é muito simplório. Todo esse histórico que eu te expliquei fez com que a gente refletisse que a política, o espaço de poder, ele é macho, branco e hétero. Sim. Que aquele espaço não é para uma mulher ocupar. Aquele espaço não é para um corpo negro ocupar. Então a gente precisa romper com esse dogma. A gente precisa, sim, de ter mulheres lá que entendam também que o corpo dela é um corpo coletivo. Ela está ali para que outras cheguem. Ela está ali para ajudar as mulheres a serem vistas como indivíduos. Da mesma forma, corpos negros, nós somos a maioria da população. Sim, exato. Como a gente não é a maioria lá na bancada, no judiciário, em todos os espaços. Então algo de errado não está certo. E isso começa pela ocupação de espaços que estão com a caneta na mão. Por isso a gente tem que refletir coletivamente. Saber que não é sobre o meu, não é sobre o seu, é sobre nós, sobre o nosso legado, sobre o nosso futuro, sobre o nosso direito de existir. Paila, na sua trajetória de advogada, você já presenciou algum caso de racismo que lhe impactou bastante?
e impactou na decisão final do processo? Então, eu já vi muitos casos de racismo, inclusive comigo, né? E aqui eu vou ir dizer sobre o meu caso. Eu lembro um dia que eu fui fazer, logo assim que eu virei advogada, coloquei um blazer chique, né? Um salto, um escarpão, meu Ivier Chebel francês, meu brochinho da OAB, fui pro fórum realizar um despacho com o juiz. Quando eu chego lá, o juiz olha para minha cara e fala assim: você fica lá fora, que a minha assessora vai ouvi-la, porque eu só atendo os advogados. Falei, mas paz, minha excelência. Achei que esse broche estava dizendo OAB. Eu também sou advogada. Ai, meu Deus, você me desculpa, eu sou obrigada, né? É você que julga o processo. Como é que eu vou dizer que não? Não é mesmo? Ele não olhou a minha roupa, ele não olhou que eu estava bem arrumada, ele não olhou nem o broche da OAB. Ele só olhou que eu era uma mulher preta ali. Da mesma forma, eu dentro de uma sala de audiência, a promotora me pediu café. É inacreditável. Então, por quê? Porque não imaginam mulheres negras ocupando espaços de poder, não imaginam mulheres negras para além de subalternidade. E isso precisa mudar aqui mesmo. E aí eu falo que quando eu virei advogada, eu falei assim, agora o racismo acabou, porque agora eu sou doutora. Porque quando a gente é criança, você vive um tipo, jovem outro, quando você é adulto outro. E aí eu falei, sou doutora. Acabou. Não é sobre classe, é sobre cor. Sim. Você vê quantos eventos chiques aí que eu rodo, de eu entrar em elevador aqui, a pessoa não entrar no elevador comigo. Teve um hotel chique que a mãe arrancou os filhos. Em avião, de pedir para ir para outro assento. Eles acham que a melanina passa de uma pele para outra? Eu falei, houve uma no avião que eu olhei e falei assim, ai, desculpa, é o cheirinho, né? La vie est chebet, é francês. Por quê? Eu vou bater? Eu não posso, eu sou advogada, eu vou gastar o réu primário, não posso. Mas é o processo que eu posso. Então, assim, eu já vi muitos casos de racismo agressivos e que, igual esse primo que eu te falei, que levaram à morte. Eu já vi casos de racismo que levaram a estupros. Eu já vi casos de racismo que levaram às algemas. Então, a gente precisa saber que o racismo não é uma historinha, mas ele tem violentado gente, matado gente, feito inocentes ficarem presos. 85% da população presa de maneira injusta no Brasil, comprovadamente inocente, é da população negra. A Defensoria Pública fez o estudo. Então, a gente precisa falar que o racismo existe, ele precisa ser combatido, tão qual o machismo. Eu não gosto muito de falar de hierarquia de dores, né? Porque o debate precisa ser transversal. Mas a gente precisa acordar para a vida, para a gente ter um dia, um Brasil que respeite todo mundo. Sim. Quais os maiores desafios dos advogados e advogadas negras nesse país, Vaida? Serem vistos como advogados. É isso, porque assim, olha, são muitas camadas, né? Vamos aqui colocar sobre a OAB, porque eu não tiro também a OAB aqui, não. Quando eu entro na OAB, aonde estão os negros? Na Comissão de Igualdade Racial ou Humanos.
Mas lá onde é área civil, onde é o criminal, onde é área de não sei o quê, o financeiro, não sei o quê, são sempre mulheres e homens brancos. É como se os advogados negros não tivessem um outro conhecimento técnico para além da raça, que a gente chama de racismo epistêmico. Lembro ano passado que a gente fez um vucu-vucu para termos uma ministra preta, Sim. lá no Supremo. E aí a galera, não, tem que ser uma mulher, porque assim, o que não pode é botar um homem no lugar de uma mulher. Eu falei, mas de que mulher nós estamos falando aqui? Porque assim, essa corte ao todo só teve 3 mulheres. Sim. Só que as 3 eram brancas. Então, tem algo errado aqui. Sim. Por que isso que eu estou explicando? Porque esse racismo, o racismo epistêmico, ele impede que pessoas negras com conhecimento, letradas, diplomadas, mostrem seus conhecimentos, suas habilidades para além da racialidade. É como se eu só pudesse falar em raça. É como se eu não tivesse o direito de ter conhecimento em uma outra área. Olha aí, eu tenho um livro que fala sobre mulheres, porque a minha área de expertise é mulher. Obviamente com recorte racial, que ninguém bota, porque essa mesa gênero e aí é um papo para um outro papo, né? É uma mesa branca. Mas todos os dias querem dizer que eu não posso falar sobre gênero, porque eu sou uma mulher preta, que eu tenho que falar sobre raça. Então a gente precisa saber que ser advogado e advogada preta no Brasil não é tão simples, porque você começa o esbarro dentro da OAB, quando você vai para o judiciário, o esbarro do racismo, de não te olhar no olho, de não te dar. Eu hoje não tenho mais isso, né? O Brasil todo já me viu a minha cara, o judiciário também, enfim. Né? Então hoje eu não tenho mais isso, mas eu sou uma. A realidade é outra. Eu não vou ir dizer que porque com a FAIDA hoje não ocorre, isso não ocorre. Mentira, eu não uso esse curso. Não é sobre a FAIDA. É sobre as advogadas e os advogados negros, que todos os dias sofrem uma labuta para serem vistos como advogados, como quem entende aquilo, o que fala, para ter o mínimo de respeito. Faida, é público e notório que pessoas negras e população de periferia recebem um tratamento diferenciado do braço armado do Estado que pessoas que vivem em bairros nobres e pessoas brancas. Como a gente faz para vencer esse racismo policial? Então, na verdade, a polícia, ela tem um chefe, né? Ela tem um chefe. Então, eu falo que o time é reflexo do líder. Então, o que esse líder faz sobre isso? O que ele diz sobre isso? Porque cada estado, a gente sabe que no Brasil a grande massa é assim, mas então o que a gente está cobrando desses líderes? O que ocorre quando uma mãe preta chora com um filho que foi morto inocente? Esse governador, essa governadora faz o quê? Então a gente tem que saber em quem a gente está votando. Porque a resposta enérgica a esse racismo, essa violência contra pessoas negras vindo de policiais, precisa vir de quem dá ordem. E quem dá ordem, se não está ligando, eles vão continuar realizando. Pai, eu ficaria horas aqui conversando com você. Já acabou? Não, ainda tem uma. Vambora! O que nós vamos falar? Não quero, não, eu vou fazer, vou te processar. Vou te processar. Que isso? Que bagunçado. Brincadeira. Que conselho, imagina, eu amei, eu tô aqui impressionado com você. Que conselho você daria para meninas negras, mulheres negras que estão nos assistindo e estão achando que não tem perspectiva nenhuma na vida, os sonhos foram roubados? Que conselho você dá para essas meninas e para essas mulheres negras? Vou olhar aqui para essa câmera aqui. Tá. Esse país foi criado para moer a nossa carne.
para que a gente nem existisse. Como diz a Evaristo, eles combinaram de nos matar, mas vamos aqui realizar um outro acordo de resistir, lutar e vencer. Esse país também é nosso e a gente pode, deve e vai ocupar todo e qualquer espaço que a gente queira ocupar. Obrigado pela tua presença. Fayda veio de outro estado, passou por São Paulo só para conversar Espírito com a gente. Santo, capixaba raiz. É uma honra, não só para mim, para toda a equipe do Soul Black, para todos os nossos Axé Lovers que estão nos assistindo. Axé Lovers eu adorei, são Cream Lovers. É isso, olha, eu que agradeço muito, conta sempre comigo, é sempre uma alegria poder estar com você. E eu falo que é isso, a gente tem que ecoar as nossas vozes, porque quanto mais vozes ecoarem, mais perto a gente vai estar um dia de ter um Brasil mais justo, mais equânime, que respeite de fato todas as pessoas independente de gênero e cor. A gente precisa pluralizar e enegrecer o debate. E você, tá curtindo o Soul Black? Massa, né? Esse programa é feito, pensado para nossa comunidade, para quem resiste, para quem se indigna, para quem não se cala, para quem tem toda a força de uma ancestralidade para transformar. Por isso é importante que você interaja, nos siga em nossas redes sociais, deixe seu comentário, seu like e fala com a gente através do e-mail soulblack@blacksoul.com.br. Mande suas críticas, elogios e sugestões. Quer ver alguém sendo entrevistado aqui? Manda também. Eu e a produção estamos ansiosos para falar com você. Obrigado por ter você comigo. Nos vemos semana que vem. Muito axé!